Segunda Guerra Mundial, que surgiu o primeiro agente quimioterápico. E depois da Segunda Guerra. Eles estavam testando várias substâncias, estavam testando aquele gás mostarda que usava como arma de guerra, né? Que era terrível, explodia a bomba com gás mostarda. Todo mundo que estava no raio de ação da bomba ficava queimado, ele passava pela roupa, uma coisa pavorosa. E aí os americanos, estudando aquilo depois da Segunda Guerra Mundial, observaram, para tentar criar antídotos, né? Eles observaram que o pessoal que trabalhava ali no laboratório começava a cair os glóbulos vermelhos, brancos, no sangue. E aí disseram, pô, se esse gás faz cair o número de glóbulos vermelhos e brancos e plaquetas, será que não é bom usar em leucemia, por exemplo, que é em linfomas, que é uma doença em que esses glóbulos se multiplicam, são as células malignas? É assim que nasceu a quimioterapia do câncer. Guerra. Segunda Guerra Mundial. Aí, o que aconteceu naquela época? O que a gente fazia? A gente tinha 2 ou 3 drogas que tinham alguma eficácia no câncer de pulmão. Então a gente começou a tratar com essas 2 ou 3 drogas. Resultados péssimos. A sobrevida de câncer de pulmão naquela época, se pegava um doente com a doença avançada, ou tumor muito grande, ou já com lesões espalhadas, a sobrevida de 1 ano era de 10%. Nossa. 10% chegavam vivos depois de 1 ano. 90% morriam nesse caminho. A sobrevida média aí era comum você ver doentes que se apareciam em 2, 3 meses morriam. Bom, aí a quimioterapia evoluiu, começaram a surgir drogas novas, mais eficazes, etc. Nós fomos melhorando esses resultados. Aí entrou em jogo, começaram a surgir a pesquisa na área de câncer, que tomou fôlego mesmo, a forma que a gente conhece hoje, foi anos 90. 80, final dos anos 80, anos 90, é que a pesquisa começou a evoluir. E todos esses caminhos que a célula escolhe para fazer a transformação maligna começaram a ser desvendados. Mas nós não tínhamos droga ainda para ajudar. As primeiras drogas apareceram já no ano 2000, que foi consequência desse conhecimento adquirido, que foi basicamente em 2 linhas. Primeiro, identificar quais são os genes que estão ativados nesse tipo de tumor. Segundo, ver quais são as proteínas que eles liberam e tentar inativar esses genes ou inativar essas proteínas. E aqueles aos quais o estado de cima não provoca nenhuma proteína especial e não tem genes alvos que sirvam. Buscar na imunoterapia. Vamos tentar ver como é que essas células fazem para escapar da resposta imunológica do organismo. Por que o organismo reage contra a célula, contra aquelas células? Uma coisa simples. Quando você desarruma os genes da célula, estavam lá, né? Tudo certinho. Multiplicava, inibia. Multiplicava, inibia. Na hora que você mexe com esse mecanismo, surgem proteínas novas que vão provocar alterações na membrana da célula. Se a membrana fica alterada, o sistema de reconhecimento do organismo vai lá, isso aqui está estranho, ataca. E aí se começou a estudar que mecanismo, qual a intimidade desses mecanismos, na intimidade quais são esses mecanismos. Que faria o corpo reagir. E aí surgiu a imunoterapia na sua forma moderna. A imunoterapia é uma ideia muito antiga, mas nessa forma moderna surgiu assim. Então, que interessante. O padrão do tratamento desses doentes mudou completamente. Eu lembro a primeira doente que eu tive, acho que foi no começo dos anos 2000, que teve um tumor que tinha um determinado gene alterado e tinha surgido um medicamento oral. Essa doente veio com uma disseminação no pulmão enorme, inúmeros nódulos. De repente, sumiram todos. Com remédio. Isso nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha sido descrito na literatura uma resposta desse tipo. Uma droga que é capaz de fazer por um mecanismo, que era um mecanismo que a gente nunca tinha sido usado na prática, né? E hoje esse é o tratamento novo hoje. E eu acho que isso é que é uma mudança muito grande na perspectiva. Hoje você tem tratamentos baseados nesses princípios
que às vezes não fazem nem o tumor regredir, mas eles estabilizam a doença. Você tem doentes assim, não tem? Sim. Mas não é que estabilizam 15, 20 dias. Anos. Anos. Estamos falando de uma outra E aí fica realidade. acompanhando. É, fazendo exatamente. acompanhamento. Vai acompanhando e a doença não progride. Não progride. Se você tem um tumor de pulmão, pode ser até grande, não provoca sintomas, e a doença não progride, nós paramos de falar que você tem uma doença. É, Você tem uma condição. exato. Essa questão de diferença de condição e doença, ela é interessante. É isso, então? Por exemplo, você tem pressão de 14/10. Tá. Isso aí, Tem teoricamente... o hipotireoidismo. Pois é. Condição é... É uma condição. É uma condição. tomo remédio toda Vai manhã. ser doença quando? Na hora que você parar de tomar o remédio. Ah, entendi. Aí você vai ter uma série de complicações. Entendi. Então, você tem pressão alta, 14/10. Você está aqui, trabalhando, fazendo suas coisas, tomando um comprimidinho, pressão cai para 12/8. Posso chamar isso de doença? Claro que não. Isso é uma condição que aumenta o risco de você desenvolver a doença. Entendi. No câncer de pulmão, a mesma coisa. Se tem uma doença que está estável, você não tem nenhum sintoma, você tem lá uma lesão no pulmão, ou no fígado, ou em qualquer outro órgão, e essa doença não progride, tá tudo bem, você pode viver anos assim. A gente não sabe quantos anos dá para viver. Mas você tem pacientes, quanto tempo assim? Tem pacientes com 7 anos de tratamento, 8 anos de tratamento, 8 anos de tratamento de uma doença que ao diagnóstico já tinha metástases. Já tinha metástases. E, claro, no cenário ideal, que você flagra uma doença ainda muito no começo, são pacientes que estão curados. Então a possibilidade de cura ela é tanto maior, quanto mais precoce for o diagnóstico. É por isso que a gente precisa insistir em, se você tem sintomas que escapam do normal, se você tem uma alteração de imagem do tórax, ou se você tem critérios para ser considerado de risco, mais do que 50 anos e fumante, conversa com o seu médico sobre câncer de pulmão. Porque é a oportunidade do diagnóstico precoce que te possibilita a maior chance de um tratamento curativo, para você sim se livrar da doença. Mas, cada vez mais, a gente vê pacientes com doença avançada, que bem conhecida e tratada, o paciente sobrevive por anos. Aí a gente precisa de todo o desafio para fazer o diagnóstico, para que esse diagnóstico seja o mais completo possível, que aborde todas essas características daquele paciente, não vai esperar que um tratamento sirva igual em todo mundo, né? E claro que você vença todos aqueles obstáculos de acesso com a incorporação daquele medicamento específico para aquele subtipo da doença que o paciente precisa. Então, é uma série de passinhos, mas a gente já vê isso acontecer. Olha, eu tenho 50 anos de formação, mais de 50 anos agora. E antes da existência desses novos tratamentos, sabe quantos casos eu vi assim como esse que o Gustavo descreveu? Um doente com doença avançada, Sim, etc., fazendo um tratamento que a Ganhar doença estabiliza. 7. Zero. É mesmo? Zero. Era uma Nunca sentença tinha de visto. morte antes? Total. Doente com doença avançada. Sei. Total. Você podia, com sorte, com a quimioterapia agindo, etc. Alguns desses doentes você levava aí por 1 ano. 2 anos já era um resultado muito bom. Passar disso não era fácil. Assim, o doente 7, 8 anos vivo ainda, não existia. Isso realmente é uma mudança do paradigma, né? A gente teve, não sei se chegaram a ver aqui, um caso muito, muito famoso, recente, de uma garota de 17 anos, acabou de completar 18 agora, né? Com câncer terminal, e deram para ela um diagnóstico de 6 meses, né? Porque tá próximo do coração e tal. Até ver depois qual que é o tipo, né? Que ela veio aqui ao programa e falou. Ainda a gente tem esse problema de alguns cânceres não ter tratamento, dependendo. Tem doenças que têm um comportamento biológico muito agressivo e uma certa resistência aos tratamentos que a gente dispõe hoje em dia. Então, de novo, o tratamento é tão agressivo que ele não é recomendado também? Na verdade, quando a gente passa por aquelas fases de teste, né, a tal da fase 1 do estudo é o estudo de tolerância. Antes de olhar para desfechos aí de eficácia, quanto ele prolonga a vida, né, ou quanto ele reduz mortalidade pela doença, você vê se o medicamento é tolerado. Você vai testando doses, né, escalonadas, maiores, para ver se ele é tolerado, porque aí você vai definir a dose
que vai ser utilizada nos estudos de segurança e eficácia maiores, né? Mas daí vem o fato de que no dia a dia a gente não tem incorporação de um medicamento que não tenha utilidade por ser muito tóxico, né? Ele já teria sido podado em fases anteriores. Entendi. Né? Entendi. Fala, Lene. Você achou aí? Tô procurando ainda o tipo. Tem uma pergunta aqui da Elisângela. Ela tá dizendo aqui que ela passou por uma gripe muito forte. E aí isso resultou numa tosse que ela já tá estendida assim por alguns meses, ela falou aqui. E aí ela tá perguntando se é o caso dela procurar um diagnóstico de câncer, né? Como é que onde ela pode, né? Como ela pode fazer, né? Onde ela deve ir, qual médico procurar, enfim. Tosse mais do que 3 semanas, igual procurar um médico para investigar. Não câncer, mas qualquer doença respiratória. Né? Então, tuberculose é uma doença muito relevante no mundo todo, que ainda aflige muita gente, que ainda causa muita morte, muito adoecimento, muito afastamento do trabalho. Então, assim, se você teve uma gripe, um resfriado, tossiu ou mesmo uma pneumonia, normalmente essa tosse se resolve em 2 a 4 semanas. Passou de 3 semanas, procura um médico. Será que é uma outra infecção? Será que é uma complicação, uma sequela daquela infecção que você teve? Será que é uma outra doença que já estava lá, né, mas que você agora passou a ter uma percepção maior do sintoma, porque você está há 20, 30 dias tossindo, né? Então eu acho que da mesma forma que a gente teve uma campanha muito bem comunicada no Ministério anos atrás, tosse há mais de 3 semanas, procure um médico, pode ser tuberculose. Tosse há mais do que 3 semanas, procure um médico. Pode ser uma infinidade de coisas, a minoria delas vai ser um caso de câncer, né? Mas merece investigação mesmo assim. O câncer em geral é relacionado à morte hoje em dia de doença, ele tá como? Vocês têm esse número? Perde de doenças cardiovasculares, né, respiratórias infecciosas, aí tá na sequência, né? Tá. Só para informar que o tipo de câncer da Isabel é o linfoma de Hodgkin. É isso? É assim que fala? Isso é outra doença. Entendi. Aqui foi. O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer que tem um alto índice de cura. É mesmo? Curável. Alto. Foi um dos primeiros tumores, os primeiros tipos de câncer curável. Na quimioterapia e radioterapia, você cura quase todos os casos, dependendo da fase, claro. O caso dela tá bem avançado, né? Tá bem próximo do coração, cara. Foi aí, Helene? Foi. Em relação a câncer de pulmão, vocês querem acrescentar alguma coisa? Alguma ponta solta? Eu acho que de repente dá uma mensagem final aí, ó, galera. Então não fumem, né? Então, né, se fuma, procura tratamento para parar de fumar e não entra nessa, não se engana achando que o cigarro light, o mentolado, o de cravo, o vape, o cigarro eletrônico, o tabaco de pacote, que qualquer um deles é uma saída segura, uma redução de dano. Não existe redução de dano. Redução de dano é parar de fumar. Qualquer idade da vida que você parar de fumar, você vai reduzir seu risco de câncer, você vai reduzir o seu risco de todas as doenças relacionadas ao cigarro em qualquer idade, mesmo se você parar de fumar aos 70 e poucos anos. Então, 80 e poucos anos. Então, essa é a mensagem. E lembrar que sim, existem casos que não são relacionados ao cigarro. Então, sintomas respiratórios ou sintomas gerais, perda de peso, fraqueza, procure um médico, porque pode ser a oportunidade de fazer o diagnóstico de uma doença que, devidamente diagnosticada e tratada, vai te trazer uma série de benefícios. Exato. Olha, eu acho que a gente tem que pensar em 2 coisas aqui. Primeiro, fumaça no pulmão não dá certo. Você vai ter problema. Vem ela de onde vier. Fumaça no pulmão não dá certo. Segundo lugar, o problema do cigarro, da fumaça no pulmão, etc., não é que você vai ter câncer 30, 40 anos depois. Você pega um menino ou uma menina de 16 anos de idade e você fala, você vai daqui a 30 anos, você vai ter câncer de pulmão. Ela fala, que é isso? 30 anos é o dobro da idade que eu tive, que eu tenho agora. Eu sei lá se eu estou viva até lá, né? Então esse não é um argumento legal. Eu acho que o argumento forte, sabe qual é? A tua saúde, o teu pulmão.
a tua condição de vida. Quando eu era fumante, eu lembro de subir 3 andares de escada e chegar lá com a língua de fora. É mesmo. Eu comecei a ter ideia de que aquilo estava me prejudicando. Não que eu tenha parado, não, mas que aquilo estava me prejudicando quando eu tinha 17, 18 anos. Já comecei a sentir essa sensação. Então não é coisa de 10, 15 anos para acontecer isso. Não, é É imediato. rápido. Você fala com eles, não, mas eu não sinto nada, não sente nada, porque você se acostuma com o dia a dia. Se readapta. Me ponha para correr 5 quilômetros naquela época, eu com 20 anos de idade, nem morto faço isso. Nossa. Nem morto. Parei de fumar. Muitos anos depois. Com 50 anos de idade, eu tinha parado de fumar, havia já uns 13, 14 anos. Usou aqueles adesivos? Nada, parei, Nada. sofri. Decidiu e. parei. Sofri e parei. Eu corri minha primeira maratona. O quê? Tendo parado de fumar, depois que parei de fumar. A última maratona eu corri o ano passado, quando fiz 80 anos. O que, Drauzio? Fumei 19 anos, dos 17 aos 36. Que maravilha. Quer dizer, você recupera aquele estrago que tempo, você fez. Meu pulmão pode estar daquela cor preta que nós mostramos ali. Então cinza, vai. Tenho medo até de ver. É. Mas você recupera a função respiratória. E você vai encontrar na vida muita gente que se arrependeu de ter fumado. Claro, todos os fumantes, quando ficam doentes, falam, por que eu comecei com essa praga? Mas nunca vai encontrar um ex-fumante arrependido. Você conhece algum que fala, eu parei de fumar há 10 anos, mas devia ter continuado. Não Por existe. que eu fui parar? Não existe. Estou arrependido. Se eu pudesse, eu voltava atrás e continuava fumando. Não existe esse personagem. Então pra quê, né? Para quê, meu? Pra quê? Pra quê? E a perspectiva em relação àqueles que têm câncer de pulmão, eu acho que tem que ser otimista. Sabe? Porque depois que fez o estrago, fez. Agora nós temos que vamos lidar com o tratar, prejuízo, tentar reduzir esse prejuízo. Hoje o que nós temos que brigar é para ter acesso a essa tecnologia que permite identificar nos tumores quais são os pontos fracos deles, por onde ele pode ser atacado, por que tipo de tratamento ele pode ser atacado com chance de uma resposta melhor. E para você que está me ouvindo e que teve câncer de pulmão, que está com câncer de pulmão ainda, isso é um tratamento que vem em evolução, em uma evolução rápida. Você tem drogas hoje que podem controlar a doença e algumas que podem fazer a doença desaparecer. Isso no passado não existia. No futuro nós vamos estar melhor, no futuro imediato. Não estou falando do futuro daqui a 100 anos, que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Né? Que notícia boa, então. Obrigado demais, senhores. Eu sempre encerro aqui fazendo 3 perguntas, mas antes das 3 perguntas eu preciso perguntar, Drauzio, da onde veio seu nome? Né? Drauzio, é o único Drauzio que eu conheço. Tem muito Drauzio? Eu encontrei na vida uns 4 ou 5. E não sei, o meu pai dizia que achava o nome bonito. Tem gosto para Como que é o nome dele? Meu pai chamava José. José. Aí passou Drauzio. Eu acho que ele achou, falou, mas esse José não dá para ter. Pelo menos é Então, único, né? Drauzio é difícil de ter outro, né? Ele dizia que achava bonito o nome. Vai fazer o quê, né? Drauzio. Então, obrigado demais. Eu sempre termino aqui fazendo 3 perguntas para todo mundo e queria dividir isso com vocês. A primeira pergunta, queria saber qual foi o momento mais difícil da carreira ou da vida de vocês. Quer começar? Porque a minha lista é muito longa, de momentos difíceis. Escolhe aquele divisor de água mesmo. Não, eu acho que na carreira médica, né, e a minha não é ainda tão longa, tenho 24 anos de formado, eu já tive vários momentos difíceis. Eu acho que o começo, a gente não sabe para onde vai, a gente tem uma falsa sensação de que sabe muito e a sorte nossa e dos nossos pacientes é que isso passa imediatamente, né? No primeiro dia de trabalho, na vida real, a gente descobre que não sabe nada, e a cada congresso que você vai, você vê que todo mundo à sua volta sabe 300 vezes mais do que você, e você consegue um trabalho legal num hospital legal, numa faculdade legal, e descobre que todo mundo à sua volta sabe muito mais do que você. Isso é bom. Isso é bom. Então, os meus momentos difíceis são os começos, as transições, que a gente fica perdido, não tá tão seguro de para onde deve ir, e
nessa hora eu acho que a gente estuda mais um pouquinho e vai e vê o que acontece, né? Para mim também foi no começo da carreira, porque eu me formei, eu queria fazer saúde pública. E fiz residência de saúde pública e desisti, porque era obrigatório naquela época você fazer o curso de saúde pública na Faculdade de Saúde Pública da USP. E eu, no meio desse curso, desanimei. Por quê? Porque eu achei o curso chato e eu queria trabalhar. Queria logo meter a mão na massa. Queria trabalhar em saúde pública mesmo, queria ser sanitarista, prático, não é, Diego? E desistia e fiquei perdidão, uns 3 ou 4 anos, perdido completamente. Até entrar para a oncologia e me realizei. Você se encontrou. Mas essa fase em que você fica, mesmo sem saber como vai ser o seu futuro, como muito o que está angustiante, acontecendo. E às vezes pegam os estudantes, no final de curso, o pessoal saindo de residência, às vezes, que diz, a residência vai acabar daqui a 6 meses, eu ainda não sei direito. Eu falei, vai devagar. Você vai não saber direito ainda por muito tempo. Muito tempo. É mesmo? E às vezes se arrepende também da escolha? Escolhe uma... Bom, felizmente comigo não aconteceu. Mas existe, isso, né? Existe, claro. Sim, tem muita gente que projeta, né, uma expectativa, às vezes glamorizada ou influenciada pelo que vê nos filmes, nas novelas, ou de algum parente muito bem sucedido, e a vida é difícil, né? E eu também tive sorte de escolher uma especialidade que eu gosto demais, né, que é a pneumologia, mas todo mundo tem seus altos e baixos, né? Então... E a gente corre, eu sei que é um pouco prematuro, ou não sei se dá para responder isso, mas a gente corre o risco de passar de novo por uma pandemia igual a gente passou. Sim. Acabei de ver hoje alguma coisa na gripe bovina de novo, né? Algum outro tipo de variação. A gente corre no mundo globalizado como a gente está, corre, né? De uma coisa se alastrasse. Grandes concentrações, né, populacionais nas áreas urbanas. Que aconteceu. Infelizmente a gente corre o risco, a gente é muito vulnerável. Os vírus têm essa propriedade de sofrer mutações, né, e muitas vezes de transporem essas barreiras entre as espécies. E a gente vê vírus que já existem no ambiente, mas que são típicos e adaptados para algumas espécies, eventualmente para aquela espécie. E o humano nem contrai, mas de repente você vê alguns relatos de um ou outro caso de infecção em humano, né? Então a gente ainda está continuamente vulnerável